Penteado, programa Diálogo Cósmico. Namastê, pessoal. Pessoal da Rede Gubef de Nova Iguaçu, pessoal da TVJ de São Tomé das Letras, pessoal da Rede Reunindo Bem do Marco Chiorato. Meu namastê a todos em 2015, esse ano que se inicia, né? E eu estou sempre em busca de novos temas, de novos assuntos para falar com vocês, né? Procurando criar uma interação, por isso que o programa é chamado Diálogo Cósmico, embora as pessoas falem assim, mas é monólogo cósmico, só você fala, né? É difícil conseguir entrevistados, eu não tenho equipe para fazer entrevistas, entendeu? E não tenho a cooperação das pessoas para fazer entrevistas. Então, eu me preocupo muito mais em responder o que o ouvinte fala, e ele geralmente fala em box, né? Eu não costumo fazer hangouts, porque os hangouts costumam sair de controle, costumam virar bate-boca, entendeu? Eu já tive a experiência de fazer hangouts que foram péssimos. As pessoas começam a se insultar ou insultar a mim, e eu acabo até cortando. Então, assim, eu escolho esse formato que eu respondo o que a pessoa manda numa espécie de inbox lá no Chico Penteado do Facebook. Algumas pessoas mandam coisas interessantes, outras mandam coisas super interessantes, mas que eu não tenho entendimento. Aí eu falo que vou pesquisar, vou olhar. E outras vezes algumas pessoas mandam coisas assim que na verdade é pingação de fogo. Tipo assim, o que você acha da pessoa que você não gosta lá? Entendeu? Aí eu falo, não vou mandar fazer um vídeo sobre isso, né? Eu costumo procurar ficar na minha. Mas assim, eu tenho uma coisa muito interessante, que são certos temas recorrentes, né? Deus é um tema recorrente, a intenção dos reptilianos é um tema recorrente, né? Roswell é um tema recorrente, o edifício Dulce é um tema recorrente. Outro tema super recorrente, né, que me veio acho que umas 2 vezes essa semana, eu peço perdão por não lembrar os nomes, foi o Men in Black, Os Homens de Preto, em função daquele filme do Will Smith, de 1997, né? E depois teve o Men in Black 2, os dois filmes são muito bons, né? Essas comédias de ficção científica muitas vezes são melhores do que as ficções científicas, porque elas não têm o comprometimento de querer parecer muito sérias, e elas acabam mostrando muito mais do que você possa imaginar, né? Então, por exemplo, você tem no Men in Black coisas que são da ufologia mesmo, como por exemplo os neuralizers, que são bastões que provocam esquecimento. Esses neuralizers, que eles olham, a pessoa contava o depoimento, o Men in Black, o Will Smith e o amigo, eu não lembro o nome do amigo, escutavam a conversa. Depois que eles punham um depoimento interessante, eles falavam assim, você não viu nada, você estava em Waikiki, na praia, com a sua namorada naquela noite, entendeu? Né? E até falava assim, agora você, até reprogramava a pessoa, falava assim, agora você vai arrumar um emprego e vai se vestir melhor, entendeu? Né? Então esses neuralizers que aparecem no Men in Black, eles na verdade são tecnologia ET. Aquilo existe na ufologia, aquilo não é uma brincadeira, e é muito comum na abdução. O neuralizer, ele é uma luz, e essa luz ela provoca um comando hipnótico. Esse comando hipnótico provoca o esquecimento ou a reprogramação do indivíduo. No momento que você bate a luz na cabeça do cara e dá uma ordem, fala assim, esqueça isso, ou você não está aqui, ou você está numa festa, você causa uma hipnose imediata, e esse estado hipnótico reimprime a memória, coloca o que a gente chama de uma screen memory, uma memória tela, que encobre uma memória real. Ou seja, a pessoa viu um Grey, mas ela pensa que viu uma coruja. Ela vê um cachorro, ela vê um Grey, mas ela pensa que ela viu um cachorro com grandes olhos negros. Então, por exemplo, isso é chamado de screen memory. O screen memory ele é conseguido através os Greys, é sabido, tem o poder de fazer isso telepaticamente só com a força dos olhos deles, que é a reprogramação,
ou artificialmente, né, numa espécie de telepatia artificial que é produzida por um tubo que é o Neuralizer. Esse Neuralizer é o nome americano que aparece no filme, entendeu? Os Grace tem outro nome para isso aí. Né? Sei lá como que eles chamam isso daí. Né? Não sei que nome os Greys dão para isso daí, ou os reptilianos dão para isso daí, na língua deles. Mas assim, essa coisa tem um poder de fazer você esquecer o que você viu, né? Eu me lembro que na minha abdução particularmente, né, tive experiência pessoal com isso daí, clássica, muito clássica, quando eu estava no quarto lá da minha primeira vez, no quarto da casa em São Pedro, e os Greys entraram, eu fiquei muito empanicado, gritando, não sei o que. Ele falou assim, mas é ridículo você se comportar assim, sendo você quem é. E eu, ele pegou o bastão e sonha que isso é um sonho, vai. Que decepção, né? Quer dizer, ele ficou muito decepcionado com o meu pânico e começou a proceder como ele procederia normalmente, né? Que é o esquecer. Ele tinha esperança de que eu tivesse maturidade emocional suficiente para enfrentar a situação com serenidade e ficar acordado, olhando para a cara deles, mas eu não tive. Eu empaniquei, aí eles começaram a dar um Neuralizer, o apagador de memória, para que no dia seguinte eu acordei e não lembrava. Depois de alguns dias eu comecei a lembrar, né? Eu tenho aqui uma reportagem americana da QZ.com, né? Quartz.com, que os cientistas estão a mais um passo de conseguir o apagador de memória do Men in Black. De todas as grandes bugigangas da ficção científica, uma das mais interessantes é o apagador de memória de Will Smith e Tommy Lee Jones, que é outro cara, aparece no filme Men in Black. Aqui está o filme Men in Black, né? Bom, acho que não dá para aparecer. Isso já está bastante próximo da realidade. Os cientistas da Universidade da Califórnia, Davis, conseguiram apagar as memórias de ratinhos, usando raios de luz, exatamente como fizeram os Neuralizers do filme Men in Black. Os neurocientistas sempre acreditaram que a memória envolvia duas partes do cérebro, o córtex cerebral e o hipocampo. A teoria é que o aprendizado envolve o córtex e o hipocampo, produzindo a busca da memória, quer dizer, a memória é trazida de volta à tona e permite que você reviva o evento. Quer dizer, o reviver o evento, ele é buscado no córtex cerebral, a memória é levada, e aí tem uma conexão com o hipocampo. Está explicando aqui uma coisa que eu não sou médico para entender. Wiltgen e seus colegas, Wiltgen, W-I-L-T-G-E-N, e seus colegas usaram ratinhos geneticamente modificados, cuja célula cerebral, eles fazem uns ratinhos que brilham no escuro, umas coisas malucas, né? E as células dos ratinhos se tornam de um verde brilhante quando ativadas, as células cerebrais, para testar a teoria que células específicas do cérebro poderiam ser ativadas por esta luz. Os ratos foram treinados da seguinte forma: eram colocados em uma gaiola, onde recebiam um suave choque elétrico. Assim, toda vez que colocados naquela específica gaiola, eles ficavam apavorados, ao invés de correr para cá e para lá como normalmente fazem. Quer dizer, medo em animal é um dos mais comuns formas de memória, né? Uma das memórias mais fortes que existe é o medo, né? As memórias de prazer não são tão intensas quanto as memórias de medo. Então eles implantaram uma memória de medo, quer dizer, toda vez que o ratinho era posto naquela gaiola, eles davam um choque elétrico, o rato ficava apavorado. Aí eu falo assim, aí vem a parte divertida, olha o sadismo dos caras, né? Os pesquisadores ligavam as cérebros de memória. Peraí, vamos traduzir muito bem isso aqui.
desligavam as memórias de levar choques, injetando luzes nos seus cérebros, usando cabos de fibra óptica. Não sei como é isso. Uma vez que eles eram geneticamente modificados, os pesquisadores podiam isolar as células exatas que brilhavam em cada momento da experiência. Ou seja, quando eles sentiam medo, brilhava um ponto do cérebro deles e os caras conseguiam, sabe lá como, com o eletrodo pressentir. E eles injetavam luz nessa hora, sem fazer nenhum ferimento nas células do hipocampo. Quando os ratos eram colocados de volta na gaiola elétrica, eles não mais sentiam medo, porque não tinham memória de ter recebido o choque. Eu não entendi muito bem como isso aí foi feito. Alguma coisa de luz, e na hora que acendia o neurônio do rato, que acontecia isso daí. Naturalmente, o experimento ainda está para ser testado em humanos, ou pelo menos oficialmente ainda está para ser testado, né? Quer dizer, vai saber o que eles fazem lá em Guantánamo, em prisões pelo mundo afora. Mas por enquanto, as luzes precisam ser conectadas diretamente no cérebro, por um cabo, ao invés de um flash de luz detectado pelos olhos, e convertido em algo que o cérebro possa perceber. Não sei como você pode fazer o cérebro ver a luz, né? Dá um choquinho no cérebro, imagino. Mas é um passo mais perto de fazer o fato real do que era um filme de ficção científica, que é totalmente incrível e absolutamente aterrador, dependendo do seu ponto de vista. Vamos ficar com a primeira possibilidade. Quer dizer, os caras estão falando que esses caras da Universidade da Califórnia conseguiram, de alguma forma, fazer com que a luz provoque esquecimento. Quer dizer, mesmo que a gente não faça ainda com a eficácia dos ETs, o Neuralizer já existe, né? Isso, claro que isso a gente está falando de experimentos civis, né? O que acontece nos labs, nos laboratórios militares, sabe Deus, né? Existe uma controvérsia muito grande se o Men in Black é um ET que se passa por humano num carro preto, usando um terno preto, ou se ele é um agente do FBI, do CIA, né? Eu acredito que ele é um agente do FBI, do CIA. Eu não acho que um ET prestaria esse papel, não precisa disso. Eu acho que um oficial americano qualquer, usando talvez tecnologias como esse Neuralizer, usando tecnologias até de intimidação, de teleporte, de coisas, de entrar nas ondas mentais, chipagens e tudo mais, para dominar a vítima. O que é a vítima? A vítima é uma pessoa, a vítima do Men in Black tipicamente é uma pessoa que viu um UFO, um ET, né? E essa pessoa ela é, vamos dizer assim, chantageada a ficar quieta, né? É para isso que serve o Men in Black. Ele é sempre um pós-abdução ou um pós-contato, né? E quando a pessoa começa a abrir muito a boca, isso aí acontece, aparece o Men in Black. Isso é uma coisa tipicamente americana, não acontece em outros países. Não acontece em outros países por quê? Porque na maioria dos outros países não existe a liberdade de imprensa que existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é muito difícil controlar as rádios. Existem programas de ufologia, existem programas de espiritualidade muito bons, e onde as pessoas falam de tudo. Se você visse a intensidade, o dinheiro que os ufólogos têm lá nos Estados Unidos para fazer suas pesquisas, o valor que eles recebem nos congressos e tudo mais, eles realmente vivem disso, e eles realmente estão de olho nas coisas. Então, por exemplo, a imprensa americana, ela não é uma imprensa muito controlável. Então tem que controlar as pessoas. Aqui no Brasil ou em outros países aí da América Latina, do leste da Europa, não sei o quê, você cala a boca simplesmente porque a pessoa não consegue ir à mídia, né? A mídia é monopolizada já pelos governos e pelas coisas. Então aparece na televisão o que o governo ou o que as autoridades de cada país desses Bananas Republics aí, essas repúblicas de banana,
mostra o que o governo quer que apareça. O Brasil é um ótimo exemplo disso, né? Aparece na televisão uma coisa que você fala assim, eu não sei que país que está falando, não é o Brasil. Né? A diferença entre o que aparece na TV e o que você percebe nas ruas é monstruoso. Ah, não tem recessão, não tem inflação, né? O emprego está subindo. Você fala assim, meu, aonde? Né? As vendas estão ótimas, né? O povo está feliz com o governo, etc. Tem uma série de coisas que você olha assim e fala assim, meu Deus, né? Fala assim, isso sempre foi assim, desde quando eu era criança. Isso não é novo, entendeu? Sempre existiu essa coisa. A gente teve a ditadura militar e tudo mais. Mas assim, sempre existiu essa coisa da mídia controlada. E nos Estados Unidos não é. Os Estados Unidos realmente, eu considero uma democracia eficaz. Tiro o chapéu para os Estados Unidos. Pode falar o que quiser dos Estados Unidos, os Estados Unidos funciona. Entendeu? Pode ser que eles sejam maldosos, que sejam iluminados, não sei o que, não sei o que. Mas eles vivem bem melhor que a gente. Entendeu? E aí, por exemplo, então por isso que existe a necessidade de um cara ir até um contatado, um abductee, e ir lá chantagear. É sempre alguém que viu alguma coisa que traz evidência física. Não é uma pessoa que recebe um contato telepático. Pessoas que recebem, por exemplo, George Adamski, o Jorge Fantassi, o Orfeu Angelucci, esses caras que são contatados, Tuela, Miriam Delicado, elas não são assediadas por Men in Black, porque o contato delas é um contato, vamos dizer, espírita, vamos dizer. É um contato mental espiritual com os extraterrestres. Então esse tipo de contato não interessa, não assusta os governos, porque cai no fator crença completamente. Quando você fala que, por exemplo, eu mesmo nunca fui assediado por Men in Black. Por quê? Eu falo assim, sou uma reencarnação de reptiliano. É uma crença praticamente, é praticamente uma declaração espírita, né? Então isso aí não pesa. Quando uma pessoa tem realmente um pedaço de uma nave, viu uma base que tem ET, não sei o que, e os ETs estavam não sei o que, tipo Dulce, não sei o que, tipo Área 51, aí é que o Men in Black entra em cena para algo que realmente pode ameaçar operações governamentais sérias, né, graves, assim, que podem realmente mostrar para a população que o governo sabe mais do que diz que sabe, né? O primeiro Men in Black da história, o primeiro Men in Black que se tem notícia, foi antes mesmo de George Adamski. George Adamski escreveu Os UFOs Pousaram em 1952. Antes de Roswell já tinha Men in Black. Roswell foi em 49. O primeiro caso de Men in Black foi com um famosíssimo piloto da Força Aérea Americana, o Harold Dahl. Haroldo, né? Sem o. Harold, H-A-R-O-L-D. Dahl, D-A-H-L, o Harold Dahl. E o colega dele de avião, Fred Chrisman, num incidente que ficou conhecido como Maury Island, Ilha Maury, M-A-U-R-Y, Maury, né? Essa Maury Island fica no estado de Washington, tá? Quer dizer, pertence ali às costas americanas, né? E ela fala que, por exemplo, que o Harold Dahl viu disco voador, isso em 1947, e ele declara, né, ter visto vários UFOs em cima dessa ilha Maury, né, e ele depois ele é ameaçado por Men in Black. Os Men in Blacks vão lá e falam com ele para ele parar de falar isso. Isso faz parte da biografia dele. Ele é um piloto muito condecorado, muito respeitado, passou por isso. E na biografia dele, na época, ele nega, fala assim, não, era bobagem, eu estava brincando, aquela velha história, né? Ele nega o que viu, né? Eles disseram que viram 6 objetos em forma de rosquinha, ou seja, com um furo no meio, né? E esses UFOs existem, isso já foi visto em algumas vezes, UFO em forma de anel, né? Que tem um anel ou rosquinha, quer dizer, mais uma forma de rosquinha, uma coisa gorda, um pneuzinho, e no meio um furo,
né? Que colocavam, que cuspiam, liberavam uma substância que lembrava lava ou um metal branco, né? E que teria inclusive chegado a queimar o braço de um dos marujos e matado um cachorro, né? Mas aí ele diz que alguns dias depois ele foi visitado, ele estava na rua e encontrou um homem de roupa negra, né, de terno negro, e falou para ele não falar mais nada sobre aquilo. Quer dizer então que o Harold Dahl foi historicamente a primeira vítima de Men in Black, né? Parecia assim uma solda, né? E ele falava e depois ele negou, né, dizendo que o cachorro e o marujo também não abriu a boca, que o marujo e o cachorro foram queimados por solda, que alguém estava mexendo com solda e a solda quente caiu em cima deles, né? Tá, né? Inclusive foi feito um documentário agora recentemente, em 2014, por Scott Schaefer. Scott Schaefer, sobre o caso de Mauri, da ilha Mauri, Scott com 2 T's. Schaefer, para quem quiser procurar, é S-C-H-A-E-F-E-R, Schaefer, né? Fez um documentário sobre as Ilhas Mauri, baseado nesses documentos, provando que ele foi forçado a negar o que tinha visto, né? E esse documentário passou em 22 de maio no Big Island Film Festival, né? Existem casos de Men in Black, por exemplo, em que realmente assim você tem uma sensação de que você está vendo um ET, né? Eu tenho aqui uma coleção, os 10 casos mais complexos, né? Eu vou ler alguns aqui rapidamente, diretamente do inglês, né? Para não ficar cansativo ler tudo, né? Encontro telepático. Um homem conhecido como Larry dizia que uma noite ele estava indo dormir quando foi contatado por uma presença estranha, que se comunicou com ele telepaticamente. A estranha presença explicou que não era da Terra e que não deu razões para contatar Larry. Sem dar muita atenção, Larry perguntou à presença para prover alguma prova da sua existência, ou do que apenas mandar vozes na sua cabeça. Ele queria um encontro face a face. A presença concordou, e que devia se encontrar no dia seguinte com ele, com o que se chamou Sou Seu Melhor Amigo. Larry não sabia do que fazer. Enquanto ele continuou com sua vida como sempre, ele ficou obcecado pelo seu sonho, pelo seu semi-sonho, né? Ele foi muito tempo se passou, né? Nada aconteceu e ele foi pego por seu amigo, foi numa festa daquele dia da independência americana. Conforme ele estava andando com seu amigo, uma van parou, negra, e 2 homens vestidos de preto saíram. Mais 2 homens vestidos de preto ficaram na frente da van. E não pareciam ser totalmente humanos. Os estranhos homens olharam para ele, que estava sentado na mesa de piquenique, olharam estranhamente para Larry e reentraram na van e foram embora como chegaram. Larry nunca soube porquê desse contato. Quer dizer, ele recebeu um contato mental para um encontro. O encontro aconteceu, ele falou que dentro de alguns dias ia ver, viu lá aqueles Men in Black, não viu ET nenhum, né? Só viu esses caras esquisitos. Isso me parece mais um experimento. Isso me parece mais, vamos dizer, que os militares americanos estivessem tentando a telepatia sintética. Quer dizer, a telepatia sintética que o ser humano não tem telepatia natural. Então podem fazer a telepatia, emitir um raio, uma máquina telepática, e fazer uma brincadeira, né? Fazer assim pro cara assim, olha, você vai, vamos ver se funciona. Aí falaram assim, olha, você vai encontrar conosco numa nave, não sei o que, daqui a 5 dias. E aí ele entendeu e acreditou, até que apareceram os Men in Black que não eram ET nenhum, entendeu? Embora se não tivesse uma aparência totalmente humana, até poderia ser um híbrido, né? Depois, Men in Black que se teleportavam.
Albert Bender foi diretor de uma organização amadora chamado Bureau de Discos Voadores, conhecido como o chefe, o principal grupo de pesquisa do assunto. Ele tinha uma publicação chamada Revista Espacial, Space Review, em que contava suas descobertas. Né? Isso infelizmente atraiu a atenção dos Men in Black. Alguns dias depois, Bender estava na sua cama quando finalmente sentiu uma tontura estranha. Ele percebeu formas escuras no quarto que se materializaram em homens vestidos de preto, com chapéus em preto cobrindo seus rostos e faces. Ele observou que os homens acendiam com um brilho incrível, conforme eles pareciam de acabar e falar diretamente com suas mentes. Eles prometeram destruir tudo que ele tinha conseguido para fazer cessar com a pesquisa. Bender não fez nada mais do que simplesmente obedecer. Quer dizer, esse foi ameaçado por Men in Black, que se comportou realmente como ET, né? Se teleportou, se materializou no quarto do cara, fez exatamente o que o ET faz, que é atravessar a parede, aparecer, entendeu? Quer dizer, no mínimo, podem até ser humanos, mas com toda a tecnologia ET. Então, isso seria a prova de que existe uma relação entre os ETs e o famoso consórcio, entre os ETs e o governo americano, no caso. Né? Depois você tem aqui, ó, a terrível experiência do carteiro. Um carteiro de Washington, D.C., estava entregando cartas um dia, quando decidiu parar para comer sua maçã. Quando terminou, foi em busca da lata de lixo e decidiu jogar no chão. Antes que conseguisse deixar a área, um guarda da segurança aproximou e falou para ele para não fazer mais isso, que isso nos Estados Unidos é grave, explicando que o edifício inteiro estava sob constante vigilância. O carteiro pensou sobre isso, com o fato que já tinha terminado de entregar os e-mails, e começou a pensar que não havia mais nada ali a fazer e se desculpou. Um tempo depois, ele estava na sua rotina diária, quando encontrou um outro edifício. Ele viu 3 homens caminhando rumo ao edifício. Mas eles não pareciam humanos. Eles gingavam quando caminhavam, né? Davam de uma forma estranha, e colocavam um pé na frente do outro. E eram absurdamente magros. E na sua magreza era o que mais assustou o carteiro. Isso é um corpinho de Grey. Embora apavorado, ele decidiu vencer o medo e marchar em sua direção para a porta para entregar as cartas no local determinado. Quando encontrou um grupo de homens que começou a perguntar para ele o que ele tinha visto momentos antes. Ele ficou apavorado e incapaz de responder, até que os estranhos seres que ele tinha visto antes apareceram ao seu lado, né? E o que o deixou absolutamente petrificado de medo. Após ficar ali silencioso perante os homens na sala de entrada, que exigiram que ele dissesse que não viu nada em absolutamente nada, ele foi permitido que fosse embora, né? Depois assim, e no dia seguinte ele tinha uma outra rota de entregas. Olha que interessante, mesmo ele não tendo falado nada, né? Quer dizer, alguém comunicou. Que é interessante mostrar que existia uma conexão entre o correio e os Men in Blacks. Quer dizer, uma coisa governamental, né? Muito interessante esse caso, né? Outra coisa, homens de cinza, não necessariamente Men in Black, né? Normalmente os Men in Black vêm de preto, né? Mas esse de Essex, Inglaterra, tinha roupa cinza. William Schiller reclamou de ter visto um UFO, e depois de alguns dias 2 homens visitaram sua casa vestidos de um terno cinza. Mantinham uma presença intimidante, enquanto um olhou para enquanto o outro deu uma advertência para Schiller com relação a essa experiência, pedindo que não falasse mais disso. O homem parecia, na sua primeira visita,
O homem parecia muito preocupado em assustar Schiller. Os homens falavam com uma voz estranha que parecia e sem expressão, e uma pele de uma pele pálida ao extremo. Tem o tal famoso ET brancão, né? Que até existem os tall whites e tudo mais. Quer dizer, fica aquela zona cinza, se você está falando se os Men in Black são ETs ou não, né? Eles fizeram claro que queriam falar sobre UFOs de novo e pediram a permissão para entrar. Quando Scherer negou-se novamente, os homens desapareceram e nunca mais voltaram. Eles queriam entrar e ainda conversar com ele. Quer dizer, ele ficou muito intimidado com aquilo, né? E ele acredita até hoje que ele continua sendo perseguido e que o telefone dele é grampeado. O telefone de qualquer pessoa que mexe com UFO é grampeado, não se preocupe, meu amigo. Telefone, Facebook, é tudo grampeado, né? Os MIBs furiosos. Esse aqui também é interessante. O professor de folclore chamado Peter Zoshevich falou de uma experiência que ocorreu uma noite quando eles estavam lendo um livro de UFOs e foi recomendado que foi dado por um colega. Estava na cadeira relaxado e percebeu uma perna de uma pessoa quando olhou de lado. Quando o homem imediatamente perguntou a Rochevik sobre o livro que ele estava lendo e perguntou se ele já tinha visto UFOs. Quando o professor disse que ele não estava tão interessado, o homem se tornou irritado e perguntou a ele como que ele poderia não estar interessado na coisa mais importante do mundo. Olha que interessante isso, né? Aparentemente satisfeito que o professor não estava indo falar de UFOs, o homem foi embora, mas antes disse para o professor: prossiga nesse propósito. Entretanto, quando parecia que seria o fim de tudo, é que a história se torna assustadora. Após o encontro, Roshkevich, R-O-J-C-E-W-I-C-Z, que nome, aqueles nomes poloneses, levantou e saiu da biblioteca. Entretanto, nenhum dos bibliotecários estava lá, né? E nenhum guarda ou membro do edifício. O edifício estava totalmente evacuado, né? A livraria estava totalmente deserta, exceto por ele. E o professor retornou à sua cadeira para pegar suas coisas. E 1 hora depois, assim que pegou suas coisas, voltou e percebeu que tudo estava como antes. Quer dizer, será que ele foi para uma outra dimensão? Será que aquilo foi um comando hipnótico? Quer dizer, ele andou pelo prédio, não tinha ninguém. Quando ele voltou para pegar as coisas dele, estava todo mundo lá de novo, né? São aqueles fenômenos de estranheza, são aquelas memórias implantadas, né? Tem mais algumas histórias aqui de Men in Black muito boas, mas aí eu vou me estender demais. Talvez eu até faça um segundo programa, porque realmente eu não imaginava que tivesse tanta história curiosa sobre Men in Black. Ok, pessoal? Mas Men in Black é um coagente extraterrestre do governo ou não? Dê sua opinião. Eu particularmente acho que a tecnologia ET, que os governos americanos já têm, usada como forma de intimidação de testemunhas. Não acho que seja um ET, vá dar o trabalho de fazer isso, não precisa. Ok? Chico Penteado, do programa Diálogo Cósmico, e Namastê.